Você tem mais de 20 anos e está há algum tempo tentando fugir ou entender o fenômeno dos sad boys e mais tarde de e-boys e e-girls? O que esses jovens estão fazendo ouvindo Billie Eilish e sendo triste no TikTok? Tem uma galera até fazendo uns vídeos dançando dentro do cemitério e confundindo um pouco as tais tribos. Mas a questão é, tá meio perdido em tudo o que tá acontecendo, achando que os jovens estão loucos? Pois essa é uma boa hora para lembrar que esse já foi você ou seu amigo ou pelo menos um conhecido por aí que sofria ouvindo Panic! At the Disco quando ainda era um quarteto e borrava o lápis de olho preto toda vez que ouvia My Chemical Romance de tanto chorar. Ou se você for mais velho ainda, sentia aquela dor no peito com American Football. Parece que o emo renasceu, se é que já morreu um dia. E nesse vídeo a gente vai tentar analisar como e porquê desse e outros gêneros musicais voltarem a ter relevância para diferentes gerações. Foi tanta gente implorando por um Make Emo Great Again que a parada até se realizou. Mas antes de entender as novas versões do emo, vamos entender a antiga. Pra quem gosta tanto de ficar xingando o jovem emo na internet, dizendo que não é o real emo, essa é pra você. O emocore começou ainda nos anos 80 na costa leste dos Estados Unidos como um subgênero que nascia do hardcore. Emo vindo de emotional e o core vindo de hardcore. O som pesado do post-hardcore, com letras mais pessoais, emotivas e melancólicas cantadas com aquela dor tão transparente de bandas como Rites of Spring, que deu a vida ao movimento que marcaria tantas gerações. Mas apesar da crítica da época reconhecer as bandas por esse rótulo do emocore, muitos deles não se viam assim e apenas como hardcore ou até mesmo punk. A chamada segunda onda do emo veio na década seguinte e dessa vez no centro-oeste do país. Bandas como American Football e The Get Up Kids criaram álbuns que seriam clássicos que quase todo fã do gênero carrega no coração até hoje. Os anos 90 foram interessantes para o emo, pois foi quando algumas bandas começaram a trazer influências de outros gêneros como math rock, noise rock ou aquele punk mais ensolarado que teria impacto muito direto na próxima leva de bandas do estilo que seguiram mais para o pop punk ou screamo. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, quando o pop punk andava lado a lado com o emo, foi a fase em que de fato houve a explosão do gênero. Com importantes protagonistas como a gravadora Filled by Raymond conseguiu levar ao mainstream. Esse foi um período que é até difícil da gente dizer o que foi de fato ou não emo. Por exemplo, Green Day não era uma banda classificada como emo, mas é inegável que o American Idiot cai direitinho na estética e sonoridade que o movimento adotou na época. Tínhamos mais ou menos duas vertentes definidas durante a década. A de bandas que dialogavam mais com raízes do hardcore e aquelas que viraram mais sucesso do MySpace com uma pegada mais pop punk. Alguns nomes dessa leva são Jimmy Eat World, Brand New, The Used, Dashboard Confessional, Paramore, Fall Out Boy, Taking Back Sunday, 3 Days Grace, Yellow Card, All Time Low, Panic! At the Disco, My Chemical Romance e claro que tivemos as bandas brasileiras. Fresno, Reitinho, NX0, Catside, Evo 84 e tantas outras. Foi principalmente nesta época que o emo deixou de ser apenas sobre a música e passou a ser até levado como um estilo de vida. As inúmeras imagens de adolescentes vestindo preto, com lápis de olho no mesmo tom, all-star, piercings e franja alisada praticamente tapando os olhos que ocupavam o Fotolog, MySpace e mais tarde Orkut não nos deixam negar como o emo foi um movimento também estético. A associação a esta estética específica também foi motivo de certa vergonha para algumas pessoas e até bandas que gostariam de negar que eram de fato emo. Essa conotação negativa do emo passa por várias problemáticas que vão além de apenas o gênero musical. Era sobre a ideia vigente de masculinidade. Homem sentimental que usa maquiagem, canta sobre dores e desilusões amorosas ou questões mentais? Um absurdo! Era como se o emo demonstrasse aquilo que um homem não deveria ser aos olhos da sociedade conservadora. Além de ser machista, tinha também a homofobia por trás do ódio ao emo. Então, por muito tempo, ali nos anos 2000, carregar esse rótulo não era visto como tão legal assim. Mas com o tempo a gente foi ressignificando isso, como vemos por aí hoje e que já volta a falar com mais profundidade. Nos anos 2010, tivemos a queda do gênero deste ponto de destaque no mainstream. Não encontrávamos mais a internet infestada por jovens com lápis de olho preto, munhequeiras e a tão marcante franja tapando o olho. Surgiram algumas bandas legais como a La Dispute, que ainda dialogam com essas raízes do gênero, mas o
interessante foi observar as novas formas que ele foi tomando. Pra galera que cresceu nos anos 2000 assistindo clipe pela TV, ao mesmo tempo que dava seus primeiros passos na internet, era quase impossível escapar do emo e pop punk. Mas tinham outros gêneros que estavam em ascensão e que marcaram a infância de boa parte desse pessoal, como o rap e o R&B. Quando essa geração do limbo 95-2000, os chamados Zennials, se tornou adolescente e agora adultos, era esperado que os sons que cresceram ouvindo impactassem nas músicas que produzem. E é assim que surgem movimentos como, por exemplo, o emo rap. A gente já fez um vídeo aqui no Minuto Indie sobre o emo rap e os sad boys, caso queira saber um pouco mais sobre o movimento. Mas um resumo rápido. Foi um gênero que começou no SoundCloud como uma fusão de rap, principalmente a vertente do trap, e o som característico deste emo dos anos 2000. Nomes como Lil Peep, Lil Uzi Vert e XXXTentacion foram alguns dos maiores dessa cena que, ao lado de vários outros artistas, conquistaram o mainstream na última década. Tem aquela galera que bate o pé pra dizer que o emo rap não é um movimento true emo. Assim como tinha quem dizia isso de bandas como My Chemical Romance nos anos 2000. Mas afinal, o que é o emo se não canções extra melancólicas que refletem sobre a solidão e as dificuldades de ser jovem? E não é isso que todos esses artistas fazem? Você consegue observar o que todas essas eras do emo têm em comum? Basicamente, jovens tristes querendo cantar sobre as dores de ser jovem e triste. Tem algo sobre as letras extremamente melancólicas que narram a história desses adolescentes que é difícil de não se identificar quando você também é um. E as músicas carregam um peso emocional tão grande que mesmo que você não esteja passando por aquilo que o cantor narra, é como se estivesse. O emo é sobre mostrar a fragilidade que o rock sempre pareceu ignorar. É sobre enfrentar o lado frágil sem enxergá-lo como uma fraqueza, apenas sendo mais uma de suas facetas. Sejam dores do amor romântico ou questões existenciais, todo mundo sente em algum nível, mesmo que não seja intenso, como o emo faz parecer. Ter alguém traduzindo esses sentimentos para canções traz aquele conforto em enxergar que não está sozinho, como a gente tanto sente a vida inteira, porém ainda mais intenso durante a adolescência. Fora que a tristeza é atemporal. Sempre terão jovens tristes, adultos tristes, idosos tristes e, pelo que estamos vendo, revivals do emo para afogar todas essas mágoas também. Já para pensar na reavaliação do termo emo, principalmente este dos anos 2000, que ocupou o mainstream com sua estética tão marcante. A resposta é bem simples. Os emos cresceram e eles sentem falta dessa época. Se sentir triste e perdido é horrível, não entenda o contrário. Mas havia algo em fazer parte daquela comunidade que se acolhia, que é compreensível sentir saudades a este ponto. Ser emo não é mais motivo de vergonha para essa galera. Não é aquilo que sua família te zoava, mas sim a memória de ter feito parte de um movimento que te marcou tão profundamente. Não há nada como a nostalgia para nos fazer ressignificar as coisas. Mas e esses novos emos? Incluindo os sad boys, mas também os e-boys e girls do TikTok, qual a explicação para a existência dessa galera e sua apropriação de elementos do emo? Movimentos voltam quando seus sentimentos também parecem retornar. Não é que a história seja cíclica, mas que passamos por situações que conseguimos encontrar similaridades com momentos do passado, apesar de estarem em circunstâncias inéditas. Pensando nos trends musicais dos últimos anos, a gente passou pela fase do eletropop, da alegria de noitadas infinitas e diversão em baladas durante a crise do fim dos anos 2000, por exemplo. Essa era uma forma da música traduzir uma inspiração das pessoas por um futuro onde seremos mais felizes e poderemos dançar e festejar a noite toda sem preocupações. Uma gota de esperança e felicidade, nem que seja apenas nas músicas que chegaram a ocupar as paradas destes anos. Mas a gente anda meio sem esperança, né? O Brasil, e se formos pensar na real, o Ocidente como um todo, parece estar caindo em um espiral de notícias ruins desde a metade dos anos 2010. Não é apenas uma crise econômica que achamos que vamos superar, é o retrocesso de direitos humanos, são governos que ameaçam a democracia e possuem projetos excludentes que causarão ainda mais desigualdade social. Nesse cenário, movimentos que demonstram esse sentimento tanto sonoramente quanto em suas composições tendem a ganhar destaque. E é aí que chegamos no emo. A melancolia, a dor, a falta de esperança e perspectiva narrada tanto nas composições quanto sentida nas guitarras do emo são quase ideais para essa galera se identificar. E o mais interessante é como fazem isso intercalando com suas referências contemporâneas, inclusive para a estética. Cabelo verde fluorescente também é emo. Billie Eilish, Dogleg, 100 Gex e Yungblud também são emo. Esse purismo de gênero musical não cola mais. Querer forçar um true emo e reclamar de suas mutações não
não contribui para a evolução do estilo e muito pelo contrário, o leva à irrelevância que tantos outros gêneros musicais adquiriram. Aprendemos a tirar a conotação ruim que ele sequer deveria ter tido um dia. Sentimos orgulho do que ele produziu no passado e entendemos como ele ainda pode servir como consolo para gerações futuras que o repaginam para fazer sentido para elas. Não é que o emo tenha voltado, ele nunca foi embora. Só estava esperando o momento ideal para alcançar a superfície novamente. E não parece ter momento mais propício para sermos todos emo quanto agora. Para de lutar contra o emo, não tem jeito. Ele vai continuar por aqui.